Começamos a nossa aula 2, ok? Então, é bom revisar sempre a aula passada, tá? Para poder seguir o próximo conteúdo. Então, ainda estamos falando sobre os 3 níveis de purificação, ok? Ainda estamos falando sobre esses 3 níveis, tá? Os 3 níveis de purificação. Então, vamos falar agora sobre o nível de envolvimento espiritual, ok? Então, no nível de envolvimento espiritual, então, aqui, ok? Vamos estar falando sobre o primeiro nível, que é o nível da disciplina, ok? Versus exortação. Versus, disciplina e exortação, tá? Bom, então já sabemos que a disciplina é o primeiro passo que Deus dá ao homem, para o homem dar. A disciplina fala também de uma provisão. Por que provisão? Porque Deus nos capacita, Deus nos deu a sua Torá, ok? A Torá, que é a provisão que nos leva à vitória, né? Para nós vencermos. O que seria essa vitória? A vitória é eu conseguir, como falamos na aula passada, mudar a minha rotina. Então, a Torá, que é a provisão que nos leva à vitória, fala de conseguirmos mudar a nossa rotina, conseguimos aplicar no nosso dia a dia uma mudança. Então essa é a provisão, por isso que a palavra é a provisão de Deus, porque ali na palavra nós vemos que nós conseguimos, que diante das dificuldades podemos olhar para o Senhor e podemos seguir, que precisamos dia e noite mortificar a nossa carne, tá? Então, a disciplina também é a revelação daquilo que traz a morte, que é até a próxima etapa, ok? A disciplina fala da manifestação da graça. Deus provê a semente, que contém toda a conclusão dessa obra, que é o quê? Semente. E dentro dessa semente tem o quê? A conclusão, que é o quê? Yeshua. Tá? 1 Coríntios 1:24, Provérbios 9:10 e Provérbios 3:13, que fala o quê? Do entendimento, da vida sendo semeada, tá? Mas para isso, precisamos estar semeando a morte, precisamos estar nos preparando para morrer. Isso fala do quê? De estarmos separando a parte de nós que precisa morrer. Então, o homem em si, tá? Pegar o homem em si. Gente, eu desenho muito bem, tá? Então, aqui. O homem em si é dividido em, tá? Ele tem 3 níveis. Tem o corpo, como já aprendemos, a alma e o espírito, ok? Certo? Então, o nosso espírito, que fala do relacionamento com a palavra, vai nos ajudando, ok? E temos que buscar sempre estarmos juntando a nossa alma com o espírito. Ele vai nos revelar tudo que tem de mal nessas áreas aqui, todos os parasitas, ok? Estamos nesse processo o quê? Para identificar, para que os nossos olhos vejam, ok? E consigamos ver todo o mal que tem, para nós irmos aniquilando esse mal dentro de nós, certo? Então nós vamos já identificando aquilo que vai morrer. Bom, falando ainda de disciplina e exortação, tem 2 coisas que acontecem, tá? 2 coisas acontecem quando Deus nos disciplina, ok? Então, quando Deus nos disciplina, 2 coisas acontecem. A primeira delas, Deus provê uma paternidade para nós. Então, Deus provê a paternidade, ok? Então, o Senhor vem até nós e nos provê essa
paternidade, ok? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem essa palavra. Deve ser outra conotação. Estava buscando a raiz da palavra eternidade. Ok, paternidade. Então, a paternidade fala o quê? De Deus provendo o seu senhorio e cuidando de nós, ok? Fala de nós estarmos sendo inseridos no amor do Pai, ok? Então, paternidade, ser inserido no amor do Pai, ok? Aqui, ó, João 14, 21. Então, nós estamos sendo inseridos no amor do Pai. E quando Deus nos disciplina, o que mais acontece? Segunda coisa, Deus provê diante de nós a estatura do varão perfeito. Ok? Alcançamos a estatura do varão perfeito. Se nós voltarmos no tempo e nos situarmos na libertação do povo lá de Israel do Egito, o que aconteceu primeiro? Primeiro, Deus tirou. Então, em todos os níveis, nós vamos estar vendo o quê? Vamos estar vendo o nível do envolvimento espiritual, da disciplina, tá? Isso vai ser referente à disciplina, referente à morte e referente à exortação, tá bom? Depois, vamos analisar isso no ambiente libertação do povo de Israel e vamos visualizar isso também no ambiente do tabernáculo, tá? E vocês vão entender. Então, em todos eles, nós vamos estar passeando nesses níveis. Então, como a disciplina, a fase da disciplina se aplica à libertação do povo no Egito, certo? Então, falando da libertação no Egito, ok? Fala do quê? Deus primeiro nos tira do ambiente e nos liberta do Egito, ok? Êxodo 8, 25 ao 26 e Êxodo 12, 51. Então, isso fala de primeiro Deus nos tira desse ambiente. Então, para termos disciplina, Deus tem que nos tirar desse ambiente onde nós somos indisciplinados. Falando do tabernáculo, ok? Em que ambiente nós estamos do tabernáculo? Nessa fase da disciplina, no tabernáculo, se a gente tivesse no tabernáculo, falando da disciplina, estaríamos no ambiente de nos lavarmos do pecado, lá na bacia, ok? Onde estamos começando a ser convencidos do nosso mal. Então, primeiro, falando do tabernáculo, ok? Então, da disciplina, aqui está o tabernáculo, ok? Vamos fazer a portinha. Opa! Tabernáculo. Ok? São 3 níveis do tabernáculo, né? Então, aqui tem a porta, tá? A porta é Yeshua. Então, aceitando Yeshua, passamos pela porta e entramos no tabernáculo. Então, o fato de eu aceitar Yeshua já mostra que eu identifiquei que eu preciso mudar, só que eu ainda não sei o que. E aqui tem a bacia, o altar. Então, vamos na bacia aqui primeiro e vamos nos lavando para podermos, assim, em seguida oferecer nossos sacrifícios, que vai entrar na fase da mortificação, ok? Bom, a disciplina, ela liberta a nossa alma. Somos libertos do quê? Faz uma alusão do quê? Do povo saindo do Egito, ok? Então, qual é a estatura do varão perfeito? Cristo. A estrutura do varão perfeito é, anote aí, Cristo. Ok? Bom, e aí agora entramos na segunda fase. Qual é a segunda fase conforme ela passada? Morte. A morte fala de um sepultamento. Ok? Então, nessa fase da morte é onde recolhemos tudo que Deus nos deu no passo 1. Tá? Então, nunca vamos falar, não, eu já passei a fase 1, acabou. Não, sempre nós passamos por essa fase diariamente, tá? Pela disciplina, pela morte e vida. Disciplina, morte e vida. Então, temos que nos lembrar tudo que nós recolhemos, né, que o Senhor nos deu na fase 1. Então, rever fase 1. O que é rever a fase 1? Nós identificamos tudo aquilo que
que temos dificuldade de fazer e aplicamos a disciplina naquilo que nós temos dificuldade, ok? E aqui na fase da morte é onde nós faremos a nossa escolha. Então a fase da morte é a fase da escolha, ok? Nessa fase da escolha, escolhemos lidar com a raiz que está nesse mal, tá? Qual é a raiz desse mal? Então vamos lidar com a raiz desse mal. E é aqui que Cristo começa a ser manifesto, nos estruturando, quando nós escolhemos permitir que esse mal seja tratado. Também nessa fase é onde essa fase é aqui que a carne de Cristo tem que nos alimentar, conforme está em João 6:51. Temos que permitir que Cristo se manifeste em nós e que a carne de Cristo nos alimente. Nessa fase é onde nós lidamos com a ofensa. Então, nessa fase, nós lidamos com a ofensa, ok? Então, ofensa, Provérbios 12:16, Provérbios 19:11, Provérbios 18:19, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Do 3 ao 5, ok? Então, nessa fase lidamos com a ofensa, ok? Então, sempre analise cada versículo, ok? Nas atividades de vocês. Então, nessa fase fala de quê? Da nossa alma sendo liberta, ok? Sendo liberta de quê? Quando o povo saiu do Egito, eles saíram do Egito, mas a sua mente estava presa e Deus precisava libertar a alma deles. E qual era a luta do povo no deserto? Sempre eles lembravam do Egito, porque no Egito tinham as paixões da carne. E é saindo do Egito que a nossa alma começa a ser liberta. Então é uma libertação a nível físico e nível espiritual, tá? E aqui a nossa alma sendo liberta, nós começamos a ser tratados e começamos a lidar com a nossa libertação. Então eu lido com a minha libertação. Tá? Então lidamos com a nossa libertação. Quando eu lido com a minha libertação, vamos imaginar uma pessoa presa. Para ela poder se libertar, ela tem que analisar bem o ambiente que ela está. E Deus nos leva a analisarmos o estado de imundícia que nós estamos para sermos libertos. Então, quando fala de libertação, fala de Deus abrir os meus olhos para ir ver todo o mal que está em mim, e isso às vezes nos assusta, e nós temos que dizer sim, aceitar que esse mal faz parte de nós e que nós queremos matar, aniquilar esse mal, ok? Aniquilar esse mal que tem dentro de nós. O que aniquila esse mal que tem dentro de nós? A Torá. A Torá aniquila esse mal que tem em nós, ok? Ok, próximo ponto dessa fase da morte. Começamos a ter discernimento do bem e do mal, certo? Porque o que Deus fez? Deus abriu os nossos olhos. Abrindo nossos olhos, nós sabemos diferenciar o que é bom e o que é ruim, ok? E vocês podem dizer, mas eu sei o que é bom e o que é ruim. Muitas vezes não sabemos. Tem tantos pecados ocultos, coisas que fazemos que nem percebemos, que a palavra de Deus vai nos revelando a cada dia e percebemos que não estamos salvos. Certo? Se somos pegos nesse pensamento. Um deles é o quê? Se temos mágoa com alguém e não percebemos, nós estamos num estado ali de ter que liberar perdão, mas não sabemos que temos aquilo dentro de nós. É só Deus revelando o nosso mal mesmo, ok? É um exemplo básico. Então, mesmo ainda não tendo as ferramentas sólidas, certo? A nossa alma já começa a ser trabalhada para chegarmos no passo 3 da vida, tá? Ainda na fase dessa fase da morte, nós começamos a ter o quê? Atitude rompedora. Atitude rompedora, como falamos na aula passada, são atitudes que não estamos acostumados a fazer. E precisamos ter disciplina para ter atitudes rompedoras. Tá? Então, na fase da morte, a nossa ofensa ela é ignorada. Ok? A nossa ofensa é ignorada. E quando ignoramos a ofensa, vamos alcançando um lugar de sabedoria.
ok? No lugar, vamos alcançando o lugar de sabedoria, onde essa verdade é manifesta em nós e percebemos a honra que é negarmos a ofensa e o lugar de honra que nós podemos ter junto ao Pai. Falando no Egito, dentro da fase da morte, aqui é onde o povo é liberto da sua mente. Então, no Egito, tá? Falando do Egito. O povo sai do Egito, certo? Opa. O povo sai do Egito, ok? Saíram do Egito. São libertos do Egito. Mas a mente deles, ok? Isso aqui é a mente ainda era escrava. Quando uma pessoa está muito tempo numa escravidão, em um vício, ela pode até estar fora fisicamente, tá? Mas a mente daquela pessoa ainda não foi liberta. Então era uma libertação a nível de mente, alma, coração, ok? Podemos ver lá em Êxodo 15 sobre as águas amargas, certo? Então, para que nós desterremos e eliminemos todos esses habitantes, certo? Que são os ímpios e o mal da nossa alma, precisamos aceitar essa libertação que o Senhor traz a nós, ok? Anotem aí número 3350. Falando do tabernáculo, aqui já é um lugar onde nós vamos estar rompendo. Falando do tabernáculo. Falando do tabernáculo, é um ponto onde nós vamos estar rompendo. Né? Nós vamos entregar a nossa oferta. Onde era entregue a oferta? Né? No altar. Altar, entregamos a nossa oferta, a mortificação do nosso eu. Certo? Entregamos uma oferta recompensatória. Tá? Provérbios 21, 18. Entregamos uma oferta recompensatória e começamos a sermos incluídos no processo de restituição, ok? Nessa fase é onde nós nos entregamos como sacrifício de louvor, né? E sacrifício de louvor sendo estabelecido nessa estrutura que está sendo construída em nós, certo? Então, Deus está construindo uma estrutura em nós e nós vamos nos sacrificando, oferecendo sacrifício de louvor, estabelecendo e montando essa estrutura dentro de nós, ok? E falando do terceiro passo da fase da vida, ok? A vida fala de quê? De ressurreição. Ótimo. O que acontece nessa fase? Nessa fase de vida, quando nós já começamos com disciplina, pequenas atitudes, essas pequenas atitudes vai nos fazendo sairmos da nossa zona de conforto. Isso nos leva a identificarmos muita coisa que precisamos aniquilar. E vamos na fase da morte, vamos aniquilando essas coisas ruins de nós, aniquilando e anulando todos esses impulsos malignos em nós, ok? Que nos abordam. E tendo essas atitudes rompedoras, com esse exercício, acontece o quê? O ímpio é removido dentro de nós. Removido de nós, né? O ímpio é removido. E alcançamos a plenitude. Colossenses 2:9. Alcançamos a plenitude de todas as coisas. Ou seja, a concretização. Isso vai sendo concretizada essa obra do Senhor em nós. Porque lá em 1 Coríntios 15:4, Yeshua ressuscitou. Nova vida vai sendo implantada em nós, Romanos 6, do 4 ao 5. Depois vamos ao novo nascimento, João 3:3. Por quê? Só nasce da água e do Espírito na fase da concretização. Certo? Então, temos a água. Nós temos a água. Ok? E essa água, ela nos leva à palavra, porque a água nos limpa para estarmos aptos todo dia pela manhã. Quando um judeu acorda, ele lava as mãos, ou seja, é limpo pelas águas, para depois começar suas orações e ter contato com a Torá, ok? Isso ativa o nosso espírito, ok? Que nos leva a identificarmos as obras que nós temos que fazer, que nos leva às atitudes.
Ok? Falando do Egito, no Egito já fala de uma renovação de mente, ou seja, nossa mente renovada, Romanos 12:2. Por quê? Só liberta o espírito, né, e a sua integralidade no terceiro dia. Ok? Deuteronômio 6:5, Provérbios 10:9. Só no terceiro dia, na concretização, que realmente a nossa vida é ressurreta. E o número 3 fala de uma passagem, fala de uma fase de mudança. Ok? Falando do tabernáculo, no tabernáculo entramos numa fase de plenitude. No tabernáculo entramos numa fase de plenitude. Alcançamos o trono da graça de Deus. Hebreus 4:16. Trono da graça. Hebreus 4:16. Hebreus 10, do 19 ao 20. Ok? Vamos alcançando o trono da graça de Deus. Leia cada versículo, tá? Para que realmente o estudo você possa alcançar a plenitude desse estudo.